Oi, Nasci. Oi, Madu. Bem-vindo ao Criando Espaços. Obrigado por me receber. Que Ah, eu sempre quis feliz. falar isso, sabia? Ai, que legal. Thanks for having me. Amei. Bom, para começar, eu quero que, por favor, você se apresente. Ai, vamos lá. Será que eu sou bom fazendo isso? É sim. Bom, eu sou o Nassi, eu sou ator, produtor publicitário, né? Eu sou graduado em comunicação social com habilitação em publicidade e propaganda, me faz um comunicólogo. Eu sou ator. A primeira vez que eu atuei na vida, eu tinha 6 anos, então já tá quase 20 anos aí, desde a primeira vez que eu atuei. Mas profissionalmente eu costumo pontuar 2017, né? Que foi o ano que eu comecei de fato a estudar e continuei até agora ininterruptamente. Não sei, eita, como não sabe falar. Tá ótimo. E aí, sem parar, então tem isso, assim, de carreira, tudo. Quase 20 anos agora, né? Que eu faço 26, mas de carreira profissional, 6, 7 anos. É, que mais que eu posso falar sobre mim? Eu sou muito tagarela, eu sou de Feira de Santana, na Bahia, é importante sempre falar isso. E para além de ser ator baiano, eu sempre gosto de que as pessoas pontuem o ser ator feirense, porque eu não sou da capital, eu sou um artista de interior. E a Uhum. gente, quanto artista de interior, sabe o quão difícil é, né? Sim. Com todas as dificuldades que a gente tem enfim, o que mais? Eu agora estou produzindo um filme. Estou Chique. muito feliz. A Lei Paulo Gustavo me possibilitou escrever e produzir meu primeiro filme meu, assim, então vai ser bem legal. Eu acho que é isso, sou péssimo em me apresentar. Eu sempre acho que eu tô falando coisa de menos ou coisa de mais Não, e não rola, mas é maravilhoso. mais Tá isso, assim. falando tudo. Tá falando sobre você, que isso é tão importante. Paulo Gustavo, Lei Paulo Gustavo, foi pela sua cidade? Sim, foi pela minha Ai, cidade, que de Feira de legal. Santana. Vieram, eu acho que quase 5 milhões para cá. A gente Aham. teve esse privilégio, ao mesmo tempo que o governo da cidade, tipo assim, o que eles podiam dificultar, eles dificultaram. Então, assim, para você ter Sempre, né? noção, que o calendário oficial, o primeiro calendário era para o dinheiro estar na nossa conta 5 de dezembro de 2023. Uhum. E o meu dinheiro entrou na minha conta dia 3 de junho de 2024. Meu Então, assim, Deus! muito tempo. E tem gente que não recebeu ainda. Então, assim, tá tendo essas pequenas questões, assim, então, ano político, então é bem delicado. E a importância de ter leis de incentivo, né? Agora tô com esse Sim. projeto que tá podendo possibilitar também. Porque uma das minhas plataformas, eu estava até falando hoje, né, de manhã, que eu tive reunião com a minha produtora, eu sempre bato na tecla da minha plataforma, que é possibilitar que outras pessoas, que novos rostos, estejam nos lugares. E com esse filme, né, que é meu, mas também é nosso, da minha equipe, eu quis fazer isso, assim, trazer pessoas que são muito boas, são muito qualificadas, mas que às vezes não têm as oportunidades por inúmeras questões. Sim. Então, eu vou trabalhar com amigos queridos, com colegas queridos, com pessoas que não tinham essa relação tão próxima de amizade, mas que eu pude chamar porque está entrando dinheiro. Então, é muito legal poder ter essa possibilidade, sabe? Para além de trabalhar com arte, mas trabalhar com arte sendo remunerado, o que é incrível, Uhum. assim. E já é um Sim. privilégio gigantesco para a gente, mas está sendo uma correria. Então, eu tô tendo a possibilidade de estar envolvido com alguns outros projetos também, por causa da Paulo Gustavo, então tá uma loucura, assim. Mas vai dar bom, vai dar bom. Ah, A já gente faz tanto por deu. isso, né? Eu consegui esse edital também pela minha cidade, da onde eu vim, São Lourenço da Serra. Legal! Só que aí o edital que eu consegui era para homenagear atores, artistas que levaram, né, a arte Uhum, para sua cidade. Então eu não fiz. Meu sonho é fazer oficina na minha cidade, então proporcionar isso, sim, coisas que eu nunca tive, com mas certeza. por enquanto não foi dessa forma. Mas também ouvi isso, o dia que era para ser pago não foi pago, então houve esse atraso. Então, é como você falou, as leis de incentivo, elas estão aí, que importante que elas estejam, mas elas precisam ser exatas, precisam acontecer da forma como elas se propõem, né? E Amiga, para sim. isso não depende só da gente, é de algo maior. Então, dificulta, né, o nosso trabalho. Amiga, sim. Não, isso é muito importante, assim, até pra gente que é artista e também que é artista jovem, né? É um Uhum. trabalho também que começa, por exemplo, esse ano é um ano político. Então, assim, é o momento da gente também pesquisar essas pessoas que estão se candidatando, né? Pra gente votar, porque o nosso voto é muito valioso.
para sim, pessoas que pensem na comunidade como um todo, porque a arte e cultura são parte importante da nossa comunidade, da nossa sociedade, e não só para o artista, mas para o ser humano como um todo, né? sim. Você vê que, por exemplo, a gente assiste, no nosso país, né, a gente tem o privilégio de ter essa potência que são as novelas, e o tanto que as novelas impactam no rumo social da gente, né? Eu tava vendo esses dias mesmo em algum veículo assim, falando sobre como a novela Cheia de Charme, que está reprisando agora, foi importante para os direitos das domésticas. Então, assim, foi uma novela que trouxe essa discussão e aí influenciou muito no direito das domésticas. E Uhum. como outras novelas também trouxeram discussões como adoção, como o papel da mulher, entendeu? Então, assim, é muito importante a arte para trazer essas pautas de discussão que são levadas para dentro da nossa casa. Então, por exemplo, a pauta da sexualidade, a pauta racial e pautas sociais, que às vezes são muito difíceis para a galera que às vezes é menos instruída, que às vezes não é a galera que é mais velha ali. E aí ela senta para assistir uma novela e vê um caso na televisão e trata isso com a naturalidade que é, de fato, necessária e acaba desconstruindo muita coisa. Recentemente, eu estava assistindo um programa com o Amaury Lorenzo, que Uhum. fez o Ramiro na novela das nove, né, Terra e Paixão, e ele conta um caso que eu, assim, me emocionei muito, fiquei muito feliz, que ele fala assim, que ele foi parado no aeroporto por um jovem que falou que viajou, acho que quase 200 quilômetros para falar com ele, porque saberia que ele estaria nesse aeroporto dessa cidade, e falou assim com ele, olha, meu pai não falava comigo há, acho que 6 anos, alguma coisa assim, porque botou ele para fora de casa, por ser gay, Sim. né, por se assumir gay, e depois que ele assistiu Terra, começou a assistir Terra e Paixão, o pai dele ligou para ele, anos sem se falar, e chorando muito, e perguntou como é que ele estava. Ele estranhou e falou assim: Eu tô te ligando para te pedir desculpa. Volta para casa, meu Kevinho. Ah, Entende, amiga? Tipo, eu vendo isso, eu me deu vontade de chorar, porque eu falei assim, gente, às vezes as pessoas acham que um papel cômico na novela é só um papel cômico na novela, mas não é. Olha a importância de um pai aceitar um filho por causa desse meio, sabe? E quem tá sim. lá fazendo isso? A gente, Uhum. artista. Então, assim, a arte é importante, amiga. A gente vê, por exemplo, as músicas que são atemporais, né? Com Elis Regina, com Cazuza, com tantos artistas que até hoje a gente escuta as músicas e a gente vê o tanto que essa galera sofreu ali na época da ditadura, que eles não podiam cantar, que foram exilados do seu próprio país por exercer a sua arte. E essas músicas que são tão atemporais, né? Então, assim, a arte, eu amo arte, né? Eu sou totalmente obcecado e assustadoramente entregue a isso. E eu lembro que teve uma época da minha vida em que eu tinha desistido. Em alguns momentos a gente tem esse processo de desistir, né? De, é Sim. muito difícil, não quero. E teve uma dessas épocas que eu era muito novinho, assim, eu lembro, foi 2013, 2014, ó. Tava no início de tudo ainda. E eu vi um vídeo da Fernanda Montenegro. A gente usava Facebook nessa época ainda. É, e eu vi um vídeo da Fernanda Montenegro que todo mundo já viu, que é aquele vídeo que ela fala: Se você quer ser ator, desista. Uhum. E eu fiquei assim: Fernanda Montenegro, como assim? Eu te admiro tanto. E ela Mona. fala: vai ser outra coisa, não sei o que, não, 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 porque é muito difícil. Agora, se você sentir que vai morrer porque não tá fazendo isso, aí você volta e você sabe que você é artista. E eu tive a oportunidade de aprender isso na pele, porque eu lembro que nessa época que eu estava falando que eu não queria mais, eu fui ao teatro assistir um espetáculo aqui na minha cidade. E enquanto eu assistia, eu estava me segurando na cadeira, literalmente. Minha amiga tá aqui para comprovar, tipo, ela não tá aqui agora, né? Mas, enfim, ela tá para comprovar. Porque eu tava me segurando na cadeira, que eu tava assim, ó. Tipo, meu Deus, eu quero muito subir nesse palco e fazer essa peça. E aí eu tava sofrendo, eu tava triste, eu tava muito mal. Eu criei um monólogo sobre isso, inclusive. E eu falei assim, cara, lascou, porque é isso, sabe? Tipo, tem que ser isso. Eu posso Sim. fazer outras coisas para ganhar grana, porque é muito difícil, a Uhum. gente não ganha, mas tem que ser essa coisa e Outra. arte, Uhum. porque não tem Sim. como, né? Não É tem. isso. Mesmo a gente caminhando para outro lugar, e nossa, primeiramente, que potente tudo isso que você falou, assim, coisa mais linda, e é importantíssimo a gente falar sobre isso, porque a gente vê amor, né? Eu vejo amor quando eu falo, e vejo amor quando o outro fala, e quando a gente sente isso é tão potente, porque abraça a Aham. gente, que a gente não tá sozinho, né? Então, Uhum. tanto para a gente aqui trocando, quanto para outros que estão nos ouvindo, é muito importante falar dessa importância, né? O quanto é Sim. significativo, educacional, o quanto precisa resistir e a gente resiste
Mas não é fácil, mas a gente resiste. Não é fácil. E ainda Não é falando sobre fácil, isso de amiga. não ser fácil, eu queria saber um pouco como é a cena artística na sua cidade, né? Uma cidade também de interior, como que funciona, como que você pensou assim, vou ser artista. E o que que eu tenho na minha cidade para eu conseguir ser artista? Massa, massa. Adoro quando faz essa pergunta. Então, é engraçado que eu vou falar, e as pessoas vão falar assim, porque eu moro em Feira de Santana, na Bahia. E se você pesquisar Feira de Santana no Google, eu acho que está até um pouco desatualizado lá, mas a gente tem uma cidade de quase 800 mil pessoas. A gente Uhum, tem quase 800 mil habitantes. E as pessoas falam assim, e aí tem amigos, né, que falam assim, amigo, cidade de interior, que interior são esses? Porque Feira, de fato, é interior por não ser capital, mas ainda é uma cidade sim. muito grande, né? Feira é o maior entroncamento rodoviário norte e nordeste do país, é uma das cidades mais importantes do Brasil. Muita gente não sabe disso, então Uhum, é importante falar. E, e aí Feira tem essa dualidade. Feira de Santana é uma cidade de interior, como eu já falei, por não ser capital, e a gente é uma cidade extremamente comercial. Então a galera daqui não vê tanto valor na arte no sentido de, por exemplo, gerar muitos trabalhos. A gente tem uma cena, claro, a gente tem uma cena de teatro, inclusive, muito mais forte do que de audiovisual. E é legal. muito legal, assim, a gente tem muitos atores talentosíssimos, muitas pessoas incríveis aqui. Eu admiro muitas pessoas daqui, muitos diretores, muitos espetáculos, muitos atores. E a gente tem a sorte, né, o privilégio de ter um centro de artes e cultura aqui, que é o CUCA, né, Centro Universitário de Cultura e Arte, que é gerido pela Universidade Estadual aqui de Feira de Santana, a Uhum, UFES, onde a gente consegue fazer oficinas de teatro, de audiovisual e de diversas outras artes, assim, artes visuais, fotografia, enfim. Então, feira tem arte, feira tem teatro. Contudo, por ser uma cidade muito pautada no comércio, a galera, no geral, não é tão influenciada, assim, não investe tanto. Então, por exemplo, quando você vai ao teatro, normalmente você vai sempre encontrar as mesmas pessoas ali. entendi. São pessoas que ou estão indo ver os amigos que estão em cena, ou a galera que já é da cena também, que está ali. Então, a gente ainda tem esse problema de furar essas bolhas, né? Aham, De estar nesses espaços. A gente também tem alguns outros espaços culturais aqui. A gente teve a honra do SESC, que para mim é uma das melhores e maiores e mais importantes instituições do nosso país. sim. Inclusive, eu moro na frente de um SESC, isso é Ai, que incrível. tudo! E aqui eles trouxeram um outro SESC, que é mais no centro da cidade, que é um centro Uhum, cultural. Então a gente tem acesso a muitos espetáculos incríveis do país inteiro, né? Por causa do palco giratório. E assim, por ingressos que são muito caros, tipo, R$ 2, que R$ 5. delícia! E espetáculos incríveis. Inclusive, a gente teve recentemente, tem uns 6 meses por aí, que a gente teve um espetáculo chamado A Invenção do Nordeste, que um dos protagonistas é o Igor, eu sempre esqueço sobre o nome dele, Igor Fortunato, que tá agora na novela das 6, né? Que faz o irmão mais velho da Quinota e tal. Eu esqueço sempre o nome dele, mas enfim, ele é maravilhoso na novela das 6, tá maravilhoso. Legal. Ele é muito bom ator, esse espetáculo é incrível. Ele é um querido também, então foi muito legal, porque a gente se conecta com várias histórias, várias pessoas. E o teatro é lindo, assim, gigantesco, tem muita, uma luz incrível, uma acústica maravilhosa. Então, até pra gente, porque também a gente consegue se apresentar lá. Eu não apresentei lá ainda, espero em Aham, breve. legal. Mas espetáculos da região, com fé. Espetáculos da região vão para lá apresentar. Então a gente está tendo. Feira tem muita arte rolando, mas ainda a gente falta essa consciência geral, fora da bolha, Sim, de que feira tem arte, que feira tem cultura, que a gente tem que investir, porque a gente tem muita gente que faz. A gente agora teve ali Paulo Gustavo, e graças a Deus são muitos projetos, muitos sim. mesmo. Eu nem lembro a quantidade, falando para mim esses dias, mas são muitos projetos no audiovisual, que é uma coisa que a gente tem uma falta, né, de cinema, porque cinema é uma coisa muito cara de se fazer, e a gente não tem tantos profissionais qualificados para inúmeras questões aqui, mas também a gente tem bastante gente que faz, então eu acho que a gente está entre uma linha tênue entre o ideal que a gente gostaria, mas Sim. também a gente tem bastante pelo que a gente tem. Uhum. Então, assim, a gente quer mais, que a gente pode mais, mas ao mesmo tempo, pelo que a gente tem de recurso, que é quase nada, a gente já tem muito. Sim. Então, Feira é esse lugar, sabe? Assim, que eu amo demais minha cidade, mas a gente tem muitos problemas com política, porque os nossos governantes, eles não ligam muito para cultura, eles não ligam muito para arte, infelizmente. A gente viu aí na pandemia o quanto que a gente sofreu, né? Nossa classe como um Uhum. todo. E mesmo antes, mesmo durante, mesmo após, ainda sempre é.
mais dificultado, a gente sempre é boicotado, o dinheiro que já estava aqui, por ser uma lei federal da Paula Gustavo, a gente está demorando quase 6 meses para receber, para ir começar. Então, assim, são pequenas coisas que desmotivam ainda mais o processo do fazer teatral, do fazer artístico. Em contrapartida, eu sempre ouvi muito sobre como era impossível viver de arte em feira. Uhum. E aí, um belo dia, eu acordei e falei assim, tá, é muito difícil, mas o que que as pessoas estão fazendo para não ser? Sabe? E Sim. aí foi quando a pandemia veio e eu tava com tudo organizado para fazer um curso no Rio de Janeiro. Eu não vou falar qual é o curso porque a gente não quer tomar processo. Mas depois eu te conto depois da fofoca. Eita. E eu fui fazer um curso assim que é super conceituado e as pessoas falam muito dele. E acabou que teve pandemia. Uhum. E aí fechou tudo. E eu falei, meu Deus, o que é que tá rolando? E aí acabou que eu não consegui fazer esse curso lá presencial, mas eles lançaram a versão online. Fiz, gostei, e aí desembestei, menina, fazendo tanto curso. Acho que na pandemia, no ano de 2020, eu fiz uns 60 cursos. 60 para 80. Acho que foi quando a gente se conheceu também, muito Ah, inclusive eu quero provavelmente. falar sobre isso. Um adendo, gente. Eu e o Nassi, a gente se conhece de um curso que a gente fez na pandemia, mas enfim, a Sim, gente se conheceu ali e a vida seguiu. A gente nem se seguia nas seguiu. redes sociais. Aí um belo dia eu vi ele no TikTok e comentei lá em algum vídeo dele. Aí depois ele foi e comentou em algum meu, a gente começou a se seguir. Eu falei, gente, conheço essa pessoa de algum lugar. E eu, Aham. memória de Dory, reconheci e estamos aqui. Estamos aqui, real. Muito massa. Não, isso foi muito massa, encontro mesmo, assim. E já Uhum. pegando um gancho disso também que você falou, muita gente massa eu encontrei durante a pandemia por causa da arte. Tipo assim, a arte me salvou nesses lugares também. Uhum. Para além de me salvar nesse momento tão sombrio, né, tão horrível, e eu jamais gosto de relativizar ou trazer aquele discurso, tipo assim, ah, pelo menos a pandemia foi boa para isso, porque não foi boa para nada, gente. Uhum. A pandemia não foi boa para nada. A gente se conheceu apesar da pandemia e durante a pandemia, mas não foi bom ter a pandemia para a gente se conhecer. Sim. Longe disso. Mas assim, a gente se conheceu, a gente fez o curso, aí depois eu fui fazendo curso e curso e curso. E era assim, ó, ai, aula gratuita, ai, workshop, ai, Lá aulão, ai, não sei o quê. E tava lá, carimbando, carimbando. também. E aí eu conheci um lado artístico muito louco, porque eu falei assim, gente, eu não sei nada. Eu lembro até hoje que eu fui entrar numa sala, eu não lembro se foi no curso que a gente fez junto, ou se foi em um outro lugar ou se foi nessa escola também, que aí o professor começou a falar assim umas coisas e eu fiquei tipo assim, gente, eu sou muito burro. Que ele falava, parecia que eu tava numa aula de grego, amiga. Ele falava assim as coisas e eu ficava tipo assim, gente, quem é esse escritor? Quem é esse professor? Quem é? E ele falou assim, velho, eu não sei nada. Foi ótimo pra mim esse sentimento de eu não sei nada, porque me tirou do pedestal do ego. Uhum. Porque também é esse outro ponto que eu ia trazer. Aqui em feira, todas essas questões que eu falei, eu tenho meu lugar, sabe? Se você Sim. chegar aqui e falar assim, Nasce, muita gente vai me conhecer. No meio artístico, no meio teatral, no meio audiovisual, e graças a Deus por isso eu conquistei esse espaço. Não Sim. sou Nepo Baby, apesar que adoraria, mas não sou. Conquistei mesmo no meu suor. Criou o seu próprio espaço. Criei o meu espaço, meu filho. Um ator em descoberta. Exato. E aí, eu já tinha meu espaço. Então, em alguns momentos, você tem aquele ego de tipo assim, ai, na minha cidade, quando as pessoas querem um ator, ela já vem até mim. Quando tem um projeto, eu já tem, sabe? Eu chego num lugar, já Sim. tenho. E aí você vai para um outro lugar e você vê que você não sabe nada, que você não conhece ninguém, que você não é importante. E não um lugar ruim, de tipo assim, ai, vamos criar aqui uma ansiedade sobre isso. Não, foi tipo assim, eu preciso estudar. Sim. Porque, tipo assim, eu quero estar nesses lugares. Eu Uhum. estou hoje online, mas assim, eu quero estar nesses lugares. Então, se eu quero estar nesses lugares, eu tenho que estar de igual para igual com as pessoas que estão aqui. Uhum. E eu já começo com 100 passos para trás, porque assim, eu sou do Nordeste, Uhum. eu sou de uma cidade do interior do Nordeste, entendeu? Aí já vai as questões raciais todas. Aí já vai o limbo que eu encontro também, porque tem essa coisa, né? Por ser uma pessoa negra de pele clara, né? O famigerado pardo, o cor de paçoca, como a gente fala. Existe esse lugar de, tipo assim, se eles querem um ator negro, eles não me escalam, porque eu não sou retinto o suficiente. Se eles querem um ator branco, eles não me escalam, porque eu sou retinto demais. E eles não fazem personagens que têm o meu tom de pele, num país tão vasto como o Brasil. Uhum. Então, assim, eu já começo lá atrás. Quando começa a corrida, eu já começo a 100 metros atrás de todo mundo. Então, assim, eu tenho que estar de igual para igual.
E aí eu fui estudar, e estudar, e estudar, e estudar, e estudar, e conhece método tal, e conhece professor tal, e comecei a colocar meu nome nos lugares. E, e assim, tinha dias que eu ficava, fazia tipo 3 cursos seguidos. Eu começava de manhã e saía de noite, assim. Terminava um curso, começava outro, terminava o curso, terminava. Minha cabeça ficava fritando, mas porque eu tinha essa consciência de urgência, de, tipo assim, eu preciso entender o que que essa galera tá estudando. Então, foi muito esse lugar, assim, de tipo assim, tá, é difícil viver em feira, é um fato. Mas o que que eu tô fazendo pra não ser difícil? Importante esse Saca? questionamento. Uhum. Tipo, é difícil, amiga. Vai ser difícil aí onde você tá. Vai ser difícil na sua cidade. Vai ser difícil pra quem tá. Por exemplo, tenho amigos que estão no Rio, que estão em São Paulo, que me ligam. Falam assim, amigo, tô querendo fazer um curso. Eles moram aí. Amigo, pra você ter noção. Amigo, tô querendo fazer um curso aqui em São Paulo. Qual você me indica? Eu tô aqui em Feira de Santana. Aí fala, amigo, eu indico tal, 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 tal. Inclusive, eu tenho um amigo que ele estava agora no teatro musical, né? Esse eu posso falar, porque ele é maravilhoso. Então, um beijo, Luiz, amo você. Luiz viveu Sidney Magal no teatro, Ai, que e tudo. ele é maravilhoso. E aí ele me ligou assim, amigo, eu tô querendo fazer um curso aqui, tal, tal, tal. Eu indiquei o curso, ele foi fazer, e aí prepararam. E foi bem na época, um pouco depois que ele entrou em Sydney, então ele foi fazer preparação. Ele falou, amigo, obrigado, não sei o quê. E tipo assim, eu tô aqui, entende? Uhum. Então, é difícil pro Luiz, que tá em São Paulo, e que tem todas essas oportunidades também Sim. ele fica sem trabalhar às vezes. É difícil para quem tá no Rio de Janeiro. É difícil. Porque a galera tem uma ideia, amiga, e eu acho que vem muito no lugar da glamorização que existe acerca da nossa área. Uhum. Por estar no Rio de Janeiro, as portas se abrem. Spoiler. Não. Não. Inclusive, eu ia te perguntar sobre isso, se estar no eixo Rio e São Paulo facilita as coisas. E você estando em outro estado, você sente essa Aham. diferença. Se eu estivesse em São Paulo, se eu estivesse no Rio, as coisas seriam mais fáceis. Seriam? Seria. Será? Amiga, eu acho que é assim. Eu acho que são outras possibilidades. Uhum. Eu não gosto de definir como fácil ou difícil, porque são outras possibilidades. Sim. Obviamente, São Paulo você vai ter muito mais possibilidades, porque são muito mais trabalhos que rolam todos os dias. Então, São Paulo você vai ter uma zona de teatro rolando muito forte, uma zona de teatro musical rolando muito forte, uma zona de publicidade rolando muito forte. Tem muitas faculdades de cinema, então a gente tem aquele processo que até você postou recentemente no TikTok, e inclusive que eu falo sempre com os meus amigos, essa questão dos curtas universitários, que muitos dão cachê simbólico, mas não, às vezes não dão, mas também é portfólio. Uhum. Pelo tamanho da cidade, pelo investimento que rola na cidade, são mais possibilidades que a gente tem. Mas isso não significa que estar lá somente vai fazer as portas se abrirem. Então, assim, se fosse só isso, amor, Né? eu tava ali agora. Porque imagine que, como Madus e Nasces, existem outros 50 mil, no Exato. mínimo, Uhum. sabe? Se você olhar o seu número do DRT, para quem tem DRT, você vai olhar lá o seu DRT. Não vai ter o número um. Vai ter um número, tipo, 50 mil e tanto, 100 mil Uhum. e tanto, que significa que antes de você vieram mais 50 mil pessoas. Exato. Estão qualificados, né? Que DRT também não significa muita coisa, mas enfim. Mas que estão prontos ali para atuar profissionalmente. O Sim. que faz de você ser especial? Uhum. Entende? Então, eu acho que assim, Rio e São Paulo, a gente tem que ver como lugares que têm mais possibilidades, mas não lugares que são mais fáceis ou mais difíceis. Por exemplo, eu estou em Feira de Santana, na Bahia. Eu tenho uma agente, que é do Rio de Janeiro, e agora eu consegui me conectar com uma agência, que não é fixa, mas uma agência ali para me vender ali em São Paulo. Sim. Até agora eu não trabalhei nessas áreas. Uhum. O que é que você precisa ser? O que é que você precisa ter para ser um ator na Netflix, para você entrar na Globo e tudo mais? Ter um elenco digital atualizado, ter boas fotos, ter videobook, ter um agente ou agência, ter um currículo, ter não sei o quê, ter não sei o que lá. Aí você se depara um dia com todo o checklist completo. E você não está nesses lugares. O que é que está acontecendo? Saca? Tipo Sim. assim, existe uma receita de bolo que é tão simples assim? Não. Ai, se Porque existisse. se existisse, amiga. Eu vejo, por exemplo, tem um ator que ele estava na produção internacional. Eu tenho muita vontade de fazer carreira internacional, mas daqui a pouco a gente chega lá. Uhum. Mas ele estava na produção internacional e ele não tem nada no currículo. Assim, ele era, enfim, ele era esportista e ele começou a fazer aulas de teatro e aí rolou esse job
ele fez um teste e era o que precisavam, ele passou. Ele foi, tá na produção gigantesca, internacional da Netflix, sem muitas coisas no currículo. Sim, E em um momento eu me comparei, porque a gente tem esse processo também, que é delicadíssimo, da sim. comparação. E eu me questionei muito, porque eu falei assim, cara, se você for olhar, até no elenco digital, né, não tem todas as informações lá, mas já tem, tipo assim, de curso tem 300 milhões, trabalho tem bastante, e eu me comparei do tipo, nossa, eu tô tantos anos fazendo isso, e por que essa pessoa que não tem tanta coisa assim foi? Uhum. E aí eu já entro num lugar muito delicado, porque, primeiro, eu tô desmerecendo o outro. Já começo aí, nesse lugar. Porque eu me acho tão importante ao ponto de desmerecer essa pessoa. E se Ah, desmerecendo também, né? entendeu? E me desmerecendo, e a jornada da gente é diferente. Uhum. Tipo, massa que ele conquistou. Mas ele roubou meu lugar? Por que ele roubou meu Não. lugar? Se nosso perfil é totalmente diferente. Ele não roubou meu Uhum. lugar. Então Exato. existem muitas dessas questões, sabe? Então, eu acho que a Kate Winslet tem uma coisa que ela fala sobre talento, né? Eu não vou lembrar a frase exatamente, tem algum lugar anotado aqui, eu posso te mandar depois, mas ela fala do que é talento. Ela fala que talento é quando o trabalho encontra a oportunidade, o que é sorte, na verdade, é quando o trabalho encontra a oportunidade. Eu acho que é algo nesse sentido. Aham. Que ela fala que sorte é isso, é você trabalhar, se preparar o tempo todo. Tipo assim, é a Madu tá aqui, o Nas tá aqui, estudando, estudando, não consegue nada, mas estão estudando, 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 estudando. Aí um dia a oportunidade bate na porta deles. Eles pegam e, bum, acabou. Fazem uma produção, sei lá, da Globo, da Netflix, que é sucessão, 10 Uhum. milhões de seguidores, e aí contratos milionários, tals, festivais, e filmes, e fãs, e tananana. E eles ficaram, tipo assim, 20 anos se preparando para esse momento. E às vezes, tipo assim, a Amadou pegou um projeto agora, é, e acabou, morreu ali. Tipo, foi péssimo, Madu não faz mais nada, ninguém chama mais a Madu para fazer nada. Porque eu acho que é muito isso na nossa área, sabe? É um eterno controle de expectativas. Porque Exato. todo mundo quer trabalhar muito, a gente quer trabalhar muito. E é muito dolorido porque a gente não consegue. E aí entra naquela questão do autoprodução mesmo, assim, de se autoproduzir. E para além do autoproduzir, é a gente entender que a gente tem que estar nessa carreira pelos motivos certos. Uhum. Quando o Fernando Montenegro fala, né, como eu citei aqui, essa questão do se seu coração queimar e você acha que vai morrer porque você quer isso, você volta, é também porque é muito difícil. E se você lidar com o seu foco, se essa coisa da fama, do Globo, do Netflix, do Oscar, vai ser muito doloroso para você. Frustrante demais. Porque a gente acorda um dia e aí, pegou um trabalho, faz, a gente ama, é perfeito. Depois tira um doce da nossa boca, a gente fica meses sem trabalhar. Exato. Inclusive, eu acabei de ver um vídeo desse, de um ator do Avesso da Pele que fez a peça, que eu assisti. Nossa, perfeito. Esqueci o nome dele agora, mas eu postei no meu story, que é exatamente isso. As pessoas vêm pra gente e perguntam: qual é seu próximo projeto? Não sei. Eu acabei de fazer um, vou lá saber quando eu vou fazer o próximo. Agora eu só estou desempregada. Então, Agora essa é a nossa constante fala, assim, a gente não sabe qual vai ser nosso projeto, qual o não nosso sabe. próximo projeto. A nossa vida é isso, uma inconstância. A gente queria que fosse dessa forma? Não, mas é o que é. É o que é, infelizmente. E Exato. aí, e hoje a gente luta também, e tipo assim, todas as épocas foram difíceis, e hoje a gente luta com outras coisas que tornam mais difícil ainda. A Uhum. gente luta com a coisa das grandes empresas quererem muito mais a galera da internet.